Olá, hoje nós estamos aqui para falar de um assunto que tem chamado a atenção da maior parte da população, a violência contra a mulher. 1 em 4 mulheres no mundo já sofreram ao longo da sua vida algum tipo de violência. Não é diferente aqui no Brasil. O Instituto Data Senado, com o Observatório da Mulher do Senado Federal, fizeram uma pesquisa em 2021 e perceberam que 70% das mulheres que foram entrevistadas já tinham sofrido violência doméstica. E é sobre esta violência, como combatê-la, como denunciá-la, que nós vamos falar agora. Nós vamos fazer um pequeno retrospecto de como é que nós começamos esse trabalho de combate à violência contra a mulher. Em 1985, não havia sequer estatísticas, números de violência contra a mulher. Nós não tínhamos nenhuma comunicação de mulheres que procuravam delegacias para fazer a sua denúncia de violência. Quando não há estatísticas, vocês sabem, não se faz política pública, porque, em tese, aquela situação não existe. Em 85, como eu disse, nós começamos um trabalho extremamente diferente, que foi a criação da primeira delegacia de polícia de defesa da mulher, que foi uma ideia pioneira no mundo. Essa ideia nasceu dos movimentos de mulheres organizados e das conselheiras do então Conselho Estadual da Condição Feminina, que havia sido instituído em 1983, que tinha uma comissão de violência que cuidava especialmente dos casos de violência contra a mulher. Essa comissão de violência, mais os movimentos de mulheres organizados, se comunicaram, né, e foram até o governador Franco Montoro, na ocasião, nosso governador era Franco Montoro, e ao secretário de Segurança Pública, que na época era o Michel Temer, e pediram a eles que fosse criado um espaço diferenciado para as mulheres, para que elas pudessem, sem constrangimento, fazer a sua denúncia sobre as violências que sofriam. Essa ideia foi imediatamente acolhida, tanto pelo governador quanto pelo secretário, e no dia 6 de agosto de 1985, nós iniciamos o trabalho da primeira delegacia de polícia de defesa da mulher. E eu, delegada Rose, fui a primeira delegada a trabalhar, a instalar esse serviço pioneiro no mundo inteiro. A Delegacia da Mulher, ela foi a primeira política pública para mulheres que foi instituído não em São Paulo, mas no Brasil. A Delegacia da Mulher atendia os casos só mulheres, né? A delegacia só atendia mulheres, vítimas de violências físicas ou sexuais. Essas mulheres iam até a delegacia para fazer a sua denúncia. Nos casos de violência física, as mulheres eram atendidas pela autoridade policial, no nosso caso, a delegada, eu, e fazíamos então o chamado boletim de ocorrência, que é um documento que contém a notícia-crime que aquela mulher está trazendo para conhecimento da autoridade policial. Feito o boletim de ocorrência, era expedido a requisição de exame de corpo de delito e essa mulher era encaminhada a um instituto médico legal, onde ela faria os exames e nós receberíamos um laudo que diria qual é o tipo de ferimento que essa mulher tinha. Ouvíamos a mulher, as testemunhas, depois chamávamos o agressor, ou ele seria ou indiciado, na época era de colocar os dedinhos, hoje não mais, ele seria indiciado ou ouvido em declarações, dependendo da avaliação que a delegada fizesse. Para vocês terem uma ideia, a primeiro dia de atendimento da Delegacia da Mulher, nós tivemos mais de 500 mulheres numa fila para fazer a sua denúncia. Então, a Delegacia da Mulher ela veio dar visibilidade
a essa violência que ficava escondida entre quatro paredes. O crime de agressão era enquadrado no artigo 129 do Código Penal, né? Agredir alguém. É um crime de ação pública, e o que quer dizer isto? Chegou ao conhecimento da autoridade, a autoridade toma as providências legais para a instauração do inquérito. Era feito toda a parte da delegacia, o inquérito era relatado e encaminhado ao judiciário para as providências de praxe. Nos casos de violência sexual, a vítima comparecia à delegacia, fazia o boletim de ocorrência, era encaminhada ao exame de corpo de delito, porém, ela decidia se queria ou não dar prosseguimento através do inquérito policial. Porque o crime de estupro, na época também de atentado violento ao pudor, é um crime de ação privada, que estava nos artigos 213 e 214 do nosso Código Penal. Então, a mulher, se ela decidisse no momento que ela queria dar prosseguimento, era feito o inquérito policial. Se ela quisesse pensar, ela tinha 6 meses, a partir da elaboração do boletim de ocorrência, para vir lá e pedir o prosseguimento através do inquérito policial. Nós percebemos, né, a partir do trabalho da Delegacia da Mulher, das demandas que começaram a aparecer, que seriam necessárias outras políticas públicas para que a gente realmente pudesse dar o atendimento que a mulher precisava, não só o atendimento policial, né? Nós verificamos no decorrer do nosso trabalho que nós precisávamos de assistentes sociais para atender aquela mulher, seus filhos, sua família, nas necessidades que ela estava passando. E, graças a Deus, né, e na realidade ao apoio que nós tivemos das autoridades, logo na primeira semana nós recebemos uma equipe de assistentes sociais que passou a compor os quadros da delegacia. Eu sempre digo que 50% do sucesso da Delegacia da Mulher se deve ao trabalho integrado que foi feito entre as delegadas, investigadoras e escrivãs e as nossas assistentes sociais. Mas não bastava só isso. Muitas vezes a mulher chegava à delegacia tão fragilizada, né, tão vulnerável, que ela não conseguia nem se expressar. Essas mulheres, muitas vezes, eram levadas ou por alguém da família ou por alguma amiga. E antes de você fazer toda a parte policial necessária, você precisava de um apoio psicológico para ela, porque ela não tinha mais autoestima, ela não conseguia sequer dizer o que estava acontecendo com ela. Então, nós percebemos, através dessa situação, que nós precisávamos também de um atendimento psicológico na delegacia para essas mulheres. Mais uma vez, nós tivemos o apoio, e aí da sociedade civil. Acorreram à delegacia várias psicólogas que voluntariamente se propuseram a fazer o trabalho com essas mulheres, né? A devolver para elas a autoestima, para que a gente pudesse depois atendê-las criminalmente falando. Mas mesmo assim, faltava alguma coisa. Como é que nós íamos encaminhar as mulheres que precisavam de um atendimento jurídico, de uma pensão alimentícia, de uma guarda de filhos, de uma separação? Né? Mais uma vez, e eu gosto muito de dizer isso, que mais uma vez, a sociedade civil se juntou ao trabalho da Delegacia da Mulher. E aí, a gente tem muito que agradecer à Comissão da Mulher Advogada da OAB, que no primeiro momento colocou as advogadas dentro da delegacia e essas profissionais faziam o encaminhamento dos casos para os fóruns adequados, né? A pensão, a guarda de filhos, atendendo esta mulher juridicamente. Mas vocês pensam que terminou? Não terminou, não. A gente faltava um lugar
aonde eu pudesse encaminhar a mulher que, ao comparecer à delegacia, não podia voltar para casa porque corria o risco de ser morta pelo marido ou pelo seu companheiro. Então, nós precisávamos de um abrigo para essas mulheres. Esse demorou um pouquinho mais, mas em 1986, nós tivemos a inauguração em São Paulo do primeiro abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica que não podiam voltar para casa. E esse abrigo funciona até hoje. Graças a Deus, nós temos hoje muito mais abrigos. Então, vocês vejam, da Delegacia da Mulher, que foi a primeira política pública que foi feita para esse atendimento, surgiram todas as outras políticas públicas para o atendimento integral da mulher. Nós percebemos, na realidade, que essa violência ficou represada durante muito tempo, né? Pelo, às vezes, mau atendimento das delegacias comuns, que, quando comparecia uma mulher para dizer que tinha sido espancada, desestimulava essa mulher a fazer a queixa, mandando que ela fosse preparar uma jantinha para o marido, que ela pusesse um perfume, mas que ela não devia fazer nenhuma ocorrência, ou pelo próprio constrangimento da mulher em fazer a denúncia numa delegacia comum. Então, a Delegacia da Mulher, ela veio trazer, na realidade, esse local, né, esse acolhimento necessário para que essas mulheres denunciassem a violência que sofria. E aí, realmente, nós percebemos como era ruim, como era terrível a violência que acontecia entre o lar do lar, entre as quatro paredes do lar do lar. Hoje, nós temos 141 delegacias de defesa da mulher, né, sendo que 10 delas funcionam 24 horas. Temos delegacias da mulher praticamente em todos os estados do Brasil e até fora dele, né? Tudo cópia daquela primeira sementinha que foi plantada aqui em São Paulo, no Parque Dom Pedro, em 1985. Nós fizemos todo esse trabalho, né? Vimos com certeza a diminuição da reincidência dessa violência, mas em 1995 nós tivemos um retrocesso. Por que retrocesso? Foi criada a Lei 9.099 de 95, foi sancionada, né, a Lei 9.099 de 95, que criou os chamados juizados especiais criminais. Eram encaminhados para esses juizados as contravenções penais e os crimes cuja pena máxima não chegasse a 2 anos. No caso dos atendimentos da Delegacia da Mulher, do artigo 129, a pena era de 1 a 3 anos. Portanto, a grande maioria dos nossos atendimentos passou a ser encaminhada ao juizado especial. E mudou a rotina de atendimento. A mulher chegava à delegacia, fazia sua queixa, era feito um relatório, né, um termo circunstanciado, ela era ouvida, e isso tudo era encaminhado ao juizado especial, que iria intimar essa mulher para ver se ela queria continuar, prosseguir na ocorrência ou não. E essa mulher chegava num local onde perguntavam para ela, a senhora quer representar? E ela não sabia se representar era de comer, era de beber, de 10, 7 iam embora. E aquelas corajosas que ficavam até o fim, quando havia uma condenação, o agressor era condenado a pagar uma cesta básica. Não preciso dizer para vocês, né, o descrédito que acabou caindo, sem que a Delegacia da Mulher tivesse nenhuma culpa, no atendimento à violência contra a mulher. Porque essa lei fica conhecida como a lei que diz que bater na mulher custa uma cesta básica. Mas as nossas mulheres, que são muito resilientes, muito brigonas, continuaram lutando para tirar essa parte da violência doméstica da Lei 9.099. Né? Fizemos uma série de movimentos para que isso acontecesse e, graças a Deus, em 2006, nós tivemos a sanção da Lei Maria da Penha, né? A Lei 11.340,
a Lei Maria da Penha. Porém, pessoal, esse é um assunto que a gente vai falar daqui a pouco.